Olá, amados, graça e paz, aqui o irmão Fábio Gomes. Jesus, quando ali estava ainda com os discípulos, e eles diziam que havia alguns que estavam a anunciar o evangelho que não eram deles. E Jesus disse: deixai-vos. Aquele que não é contra nós é por nós. Tampouco aquele que fala em meu nome falará contra. Mas que então chegaria o tempo que aí sim falariam contra. E aquele que não é com ele, aquele que não ajunta com ele, espalha. Assim a palavra diz, aonde o Senhor é como os vence pelo sopro da sua boca, porque ele é aquele que, como quando se limpa a palha do trigo, como cirandar, peneirar. Pedro, ali quando ainda estava na inconstância, o Senhor o chamou de trigo, quando ele dizia: já estou pronto para sofrer as perseguições, para ir preso. E ele diz: tu, quando converteres, fortalece seus irmãos. Na verdade, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Mas o Senhor o chamou, disse: hoje mesmo Satanás pediu para vos peneirar, assim como peneira o trigo. A diferença é que o Senhor o chamou de trigo e não de joio. Porque o Senhor ainda havia de os fortalecer. Há uma diferença no trigo maduro do trigo verde. O trigo verde, ele não está ainda na perseverança, não está, ele está na inconstância. Por isso o risco de retroceder, e ainda que queira retrocede, queira passar por trigo, ele conhece entre o que é o joio e o que é o trigo. O trigo é aqueles que andam segundo a sua verdade, segundo alcançam um entendimento que é desviar do mal. O joio está sempre com o mal diante deles. Aonde esta é a diferença, onde o Senhor diz que ainda não sendo a ceifa final, mas a ceifa onde haverá, do qual nós estamos vivendo a separação do joio e do trigo, ele está madurando o trigo para que o trigo não seja mais inconstante e influenciado pelo joio, assim como também o joio não permanece. O joio será amarrado em feixes e lançado fora da terra. Por isso não há risco mais do joio querer influenciar o trigo, uma vez que o Senhor está transformando o trigo maduro. E o trigo maduro não permite ser influenciado, porque alcança o discernimento, discerne entre o bem e o mal. E ele está sempre apto a estar apartado. Ele não permite ser influenciado pelo joio. Embora nós estamos em seu meio, mas não somos influenciados por ele, porque temos que influenciar ele para vir como trigo para ser juntado no seu celeiro. Mas a palavra diz que nem todos são de fé e que nem todos iriam se arrepender. Por isso são tempos onde ele faz não somente a separação, mas além de separar, ele dá o fim necessário tanto para o trigo, que é juntar em seu celeiro,
na maturidade, aonde não retrocede mais e permanece sempre como trigo, e o joio do qual eles têm conhecimento, que findou o seu tempo por conta da imparcialidade, e ter um tempo onde o Senhor os permitiu, que a palavra diz que eles iriam até vencer o trigo. Mas o trigo que amadurece, ele não é influenciado por eles, porque se alcança o discernimento, discernir, e não permite ser influenciado. Por isso, melhor para aqueles que permanecem dia após dia no seu celeiro, guardados, da onde não há oscilações. É aquele que nos mantém sempre na estatura mediana daquele que é a plenitude de Deus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus esteja convosco, assim como Ele está no meio de nós.